Você já percebeu como pequenas escolhas podem gerar grandes consequências? Depois da queda, a humanidade começa a caminhar fora do jardim e os efeitos do pecado se tornam cada vez mais visíveis. Hoje, no nosso projeto Leitura Bíblica em um Ano, vamos mergulhar nos capítulos 4, 5 e 6 de Gênesis. Vamos ver juntos o avanço do pecado, mas também a presença constante da graça e da misericórdia de Deus. Fica comigo até o final, porque vamos falar de curiosidades, pontos-chave e perguntas que vão te fazer refletir. E já aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Sua participação fortalece muito esse projeto. Vamos começar com Gênesis 4, que apresenta o primeiro grande conflito humano registrado na Bíblia. 2 irmãos, Caim e Abel. 2 ofertas, mas 2 corações bem diferentes. Caim e Abel oferecem sacrifícios a Deus. O texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. O que acontece em seguida é que o pecado que já estava no coração de Caim se transforma em atitude, e ele comete o primeiro homicídio da história. Deus então confronta Caim, mas, de uma forma surpreendente, também o protege. Uma curiosidade muito importante aqui é que Deus alerta Caim antes que o pecado se concretize. Ele diz: o pecado jaz à porta, e a ti cumpre dominá-lo. Isso nos mostra que Deus sempre nos alerta antes da queda, mas a decisão final é nossa. O ponto-chave aqui não foi a oferta em si, se era de animais ou de frutos da terra. O problema foi o coração de quem ofereceu. A atitude de Caim revelou um coração cheio de inveja e orgulho. E isso nos leva a uma pergunta para você refletir e comentar. Como você lida com sentimentos como inveja e comparação no seu dia a dia? Seguindo para Gênesis 5, pode parecer à primeira vista apenas uma longa lista de nomes, uma genealogia, mas esse capítulo carrega uma mensagem muito poderosa. Ele nos mostra a descendência de Adão, e um padrão se repete várias e várias vezes. Nasceu, viveu tantos anos e morreu. Essa repetição marca a entrada definitiva da morte na história humana como consequência do pecado. Mas, no meio dessa lista, encontramos uma exceção incrível: Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A curiosidade sobre ele é que ele não experimentou a morte da forma comum. O texto diz: e andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus para si o tomou. A história de Enoque é uma prova de que, mesmo em meio a uma geração caída, ainda é possível andar com Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele. O ponto-chave aqui é que, assim como o pecado afeta gerações, a fidelidade também deixa um legado poderoso. E a pergunta para você é: que legado espiritual você está construindo hoje para aqueles que virão depois de você? Chegamos então a Gênesis 6, um capítulo que mostra o mundo atingindo um nível extremo de corrupção. A maldade se multiplica sobre a terra de tal forma que a Bíblia diz que Deus se entristeceu em seu coração por ter feito o ser humano. Por causa disso, Deus anuncia um juízo através do dilúvio. Mas em meio a todo esse cenário de caos e escuridão, surge um destaque de esperança: um homem chamado Noé. A curiosidade profunda aqui está numa frase pequena, mas cheia de significado. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Veja bem, a graça de Deus precede o juízo. Antes de julgar o mundo, Deus providenciou um meio de salvação. O ponto-chave é que Deus é perfeitamente justo, mas Ele também é infinitamente misericordioso e sempre preserva um caminho de salvação para quem se volta para Ele. Isso nos faz pensar:
O que você acha que diferencia alguém que, como Noé, acha graça aos olhos de Deus? Deixe a sua opinião nos comentários. Analisando juntos, Gênesis 4, 5 e 6 nos ensinam 3 verdades essenciais para a nossa vida hoje. Primeiro, o pecado começa no coração, em nossos pensamentos e intenções, antes de se tornar uma ação visível. Segundo, nossas escolhas, boas ou más, impactam as gerações futuras. E terceiro, e mais importante, mesmo nos tempos mais difíceis e corruptos, é totalmente possível andar com Deus e viver de uma maneira que o agrada. Esse foi mais um passo na nossa jornada da leitura bíblica em um ano. Espero que tenha te abençoado. No nosso próximo vídeo, vamos ver como Deus prepara um novo começo para a humanidade através de Noé e sua família. A história da arca é fascinante e cheia de lições para nós. Para não perder nada, se inscreva no canal e ative as notificações. Curta esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E comente aqui embaixo qual desses 3 capítulos mais te chamou a atenção. Gênesis 4, 5 ou 6. E por quê? Eu vou adorar ler o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.